Oi, pessoal. Bom dia. Nessa aula de Química, a gente vai estudar sobre Química 1. A gente vai realizar as correções dos exercícios do volume 2 e 3, do módulo 10, 11 e 12, sobre funções orgânicas. Questão da plataforma EDA do dia 24/6, módulo 10. Esse módulo ele é referente às funções orgânicas, ácido carboxílico, éster e sal orgânico. Questão número 1. Analise as estruturas dos sais orgânicos e nomeie-os. Sais orgânicos são aqueles em que você vai olhar o composto e vai ter um carbono, e onde esse carbono vai estar ligado a um dupla com um oxigênio, um outro oxigênio, e nesse oxigênio que está fazendo uma simples vai ter um metal. Tudo bem? Então, isso seria um sal orgânico. Você vai ter um carbono, esse carbono vai ter uma dupla com oxigênio, uma ligação simples com outro oxigênio, e esse oxigênio da ligação simples vai estar ligado ao metal. Como é que funciona a nomenclatura dos sais orgânicos? Vai ser o nome do hidrocarboneto, mais sufixo ato, mais D, mais o nome do metal. Então, você vai nomear como hidrocarboneto normal. A diferença é que ao invés de colocar... Depois que você terminar de nomear como hidrocarboneto, você vai colocar o sufixo ato conectado a essa palavra, D, e o nome do metal que está acompanhando. Então, por exemplo, o primeiro. Primeiro, a gente tem um carbono só, então é MET. Só tem ligação simples entre carbono, AN. Então, ficaria metano mais o átomo, metanoato. D, e o nome do metal ligado ali, que seria sódio. Na B. A B, a gente tem uma formação de 5 carbonos, a gente chama de pente. Como só tem ligação simples entre esses carbonos, a gente vai botar o AN, hidrocarboneto O, pentano. Vai encaixar o átomo, pentanoato. D, o nome do metal que está ligado, potássio. C. A C é a mesma coisa, a diferença é que a C a gente tem um carbono terciário, então a gente tem que tirar um ligante para virar ramificação, tudo bem? Então, nomeando a cadeia principal, a gente tem 4 carbonos. But, só tem ligação simples entre os carbonos, AN. Hidrocarboneto O, encaixa a palavra ato, butanoato. Ali no carbono 2, a gente tem uma ramificação formada de um carbono, um metil. Então, ficaria 2-metil, butanoato, D, e o nome do metal que seria prata. D. Na D, a gente tem uma cadeia formada por 5 carbonos, pente, tudo bem? Só que agora a gente tem 2 duplas, então a gente tem que colocar o sufixo "-en". Qual posição que estão o afixo "-en"? Quais são essas posições que estão essas duplas? Na posição 2 e na posição 4. Então, fica penta, 2,4, di, porque tem 2 duplas, eno, por ser hidrocarboneto, o ato, que a gente tem que encaixar por causa do sal orgânico. Então, fica penta, 2,4, di, enoato, D, e o nome do metal que acompanha aqui é lítio. E, por fim, a gente tem a E, que é um anel aromático. Anel aromático a gente chama de quê? De benzeno, tudo bem? Só que agora, por ser um sal orgânico, a gente vai chamar de benzoato, di, e o metal que está ligado, que seria o sódio. Questão 2. Analise os ácidos carboxílicos adiante e nomeie-os. O que é ácido carboxílico? É quando você olhar a cadeia e vai ter pelo menos um carbono, e esse carbono vai ter um dupla O e uma hidroxila ligados. Então, no mesmo carbono vai ter ele vai estar fazendo uma dupla com oxigênio, e vai ter um OH ligado a ele também numa ligação simples. Como é que funciona o nome? O nome é só você colocar ácido mais o nome do hidrocarboneto, como se fosse um hidrocarboneto normal, e encaixar o sufixo escrito oico. Então, vamos olhar o primeiro aqui. A, ele tem um total de 6 carbonos. 6 é X, só tem ligação simples entre os carbonos, lembrando que a dupla do carbono com oxigênio não conta, tá? A gente coloca o afixo AN. E O por ser hidrocarboneto. Depois a gente encaixa o resto que é oico, tá bom? Ou a gente pode fazer o seguinte, a gente chama de hexan e encaixa o oico. Melhor, mais fácil. Então, o nome ficaria ácido hexanoico. No próximo, a gente, na B, a gente já tem 2 carbonos terciários, então a gente tem que tirar um ligante de cada carbono terciário, se transformando em uma ramificação, tá?
A ramificação, você coloca o nome dela sempre depois da palavra ácido, tudo bem? Então, a gente tem um total de 6 carbonos, 6 é X. Por só ter ligação simples entre os carbonos, a gente chama de AN. Encaixa a palavra oico, então o nome da cadeia principal ficaria hexanoico. Agora as ramificações. Se você for reparar, elas são iguais. Todas as duas são formadas de apenas um carbono, então são metil. Por serem duas iguais, a gente vai chamar de dimetil. Qual posição que elas estão? Na 3 e na 4. Então o nome desse composto vai ficar ácido 3,4 dimetil hexanoico. AC. Na C a gente não tem carbono terciário e quaternário, mas se vocês forem reparar, a gente tem duas dupla O com OH. Então a gente vai ficar ácido, hept, porque tem 7 carbonos, AN, porque só tem ligação simples entre os carbonos, tá? O di, porque tem duas funções ácido carboxílico, e o oico. Então fica ácido heptanodioico. AD. AD a gente tem ali um carbono terciário, então a gente tem uma ramificação. Então, como é que a gente vai fazer? A cadeia principal é formada de 4 carbonos, a gente chama de but, por só ter ligação simples AN, e o oico, butanoico. Como a gente tem ali uma ramificação formada de apenas um carbono, a gente vai botar ali metil. Então, qual é a posição que está? No 3. Então, a gente vai colocar ácido 3-metilbutanoico. Letra E. A E, se vocês forem reparar, além da gente ter 2 ácidos carboxílicos, um em cada ponta, a gente tem um carbono terciário, que vai gerar uma ramificação ali, e uma dupla. Então, como é que a gente vai fazer? Cadeia principal é formada de 7 carbonos, 7 é hept. Aonde está a dupla? A dupla está no carbono 3, hept 3-en. Tudo bem? Por a gente ter 2 ácidos carboxílicos, a gente tem que colocar a palavra di antes do oico. Então, a cadeia principal fica hept 3-enodioico. A ramificação ali, por ser formada de um carbono, a gente chama de metil. Ele está na posição 5. Então, o nome fica ácido 5-metil hept 3-enodioico. Questão 3. Os ésteres a seguir produzem o aroma de determinadas frutas. Analise suas estruturas e nomeios. Se vocês forem reparar, o éster ele parece bastante com éter, tá? Cuidado para não confundir. A diferença é que o éter é só com o oxigênio entre os carbonos. O éster, um dos carbonos vai ter um dos carbonos que estiver ligado a esse oxigênio que é um heteroátomo, ele vai estar fazendo uma dupla com outro oxigênio, tudo bem? Então, como é que você vai fazer? Geralmente, o éster ele é formado, o éster ele é formado a partir de um ácido carboxílico com álcool. Então, o éster nada mais é do que uma reação de eliminação de água. Então, a gente tira o OH do ácido carboxílico e o H do álcool, transforma em água e, para suprir essa perda de elétrons, essas cadeias carbônicas vão se juntar. Então, o éster vai ser um carbono, onde ele vai ter um dupla O, e esse carbono vai estar ligado a um oxigênio, que vai estar ligado a uma outra cadeia, tudo bem? Vai ser um heteroátomo ali. Como é que a gente dá um nome? Então, a gente vai colocar hidrocarboneto advindo do ácido carboxílico mais o sufixo ato, então a gente nomeia a cadeia por partes, uma parte depois a outra. Então, a parte que veio do ácido carboxílico, a gente vai nomear como se fosse um hidrocarboneto e vai colocar a palavra ato depois. E a parte que veio do álcool, a gente vai nomear como se fosse uma ramificação. Tudo bem? Mas como eu sei o que veio do ácido e o que veio do álcool? O que veio do ácido é o que tem a dupla O. Tá? Então, o carbono que tiver dupla O é o lado que veio do ácido. E o que não tiver é o lado que veio do álcool. Então, por exemplo, essa A aqui, ó. O lado que veio do ácido é o primeiro. Ele é formado de 2 carbonos. Então, ficaria et, tudo bem? An, porque só tem ligação simples, ó. Etano, encaixa a palavra ato. O próximo lado tem 3 carbonos. 3 é propil. Aí é só a gente encaixar a palavra ila. Etanoato de propila. AB. AB também tem 2 carbonos, tá? Lembrando que ali no oxigênio é só o traço, então ali não tem um carbono, tá? Ali é o oxigênio que está ali, vocês contam a partir depois do traço.
Então, ficaria an, ato, etanoato, de o outro lado que é formado de 5, pentila. AC. AC também tem 2, então ficaria etanoato, de o outro lado que tem 8, octila. E por fim, AD. AD é formado por 4, então a gente bota but, como só tem a ligação simples an, o, butano, encaixa a palavra ato, butano ato, de, o outro lado só tem 2, etila. Questão 4. Ele deu uma fórmula molecular e falou que a estrutura dada adiante foi isolada da amburana na busca pelo princípio ativo responsável pela atividade antimalárica que desempenha. Escolha a alternativa que apresenta 4 funções orgânicas presentes nesse composto. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você veja quais funções estão ali, a partir dessas funções que a gente já aprendeu. Então, olhando aqui de cima, vocês vão ver que lá em cima a gente tem várias estruturas ligadas com H, que representa qual função? A função álcool. Descendo um pouquinho mais, a gente tem 2 heteroátomos, que seria um oxigênio entre esses carbonos, então a função éter, tudo bem? Mais lá embaixo, a gente tem um carbono que tem um dupla O, que está ligado a um heteroátomo de oxigênio também, que representa a função éster. A gente tem também um anel aromático com OH ligado, que representa um fenol. E, por fim, a gente tem um carbono com heteroátomo também. Um carbono, um oxigênio, vem mais carbonos, que representa a função éter. Então, a resposta que tem pelo menos 4 funções orgânicas, as 4 funções orgânicas existentes aqui é a letra D. Fenol, éter, éster e álcool. Questão 5. Sobre o ácido 3-fenilpropanoico, é correto afirmar que... Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar essa função orgânica. Prop significa 3, então a gente vai desenhar 3 carbonos, tudo bem? Como ali não tá escrito só apenas oico, significa que entre esses 3 carbonos a gente só tem ligação simples e que o ácido carboxílico está na ponta, então ficaria dupla O, OH na ponta. E ele falou que na posição 3 a gente tem o fenil. O que seria um fenil? Um anel aromático ali como uma ramificação. Então a gente vai responder, ó. A. Possui forma molecular C9H10O2? Sim, se a gente for contar a quantidade de cada elemento aqui, vai dar essa fórmula molecular. B. Possui átomo de carbono quaternário? Não. C. Possui 3 átomos de hidrogênio ionizáveis? Não. D. Não é um composto aromático? Na verdade, tem um anel aromático ali. E. É um composto saturado? Não, porque tem ligação dupla entre os carbonos no anel aromático. Então, ele não é todo saturado, tudo bem? Então, a resposta da 5 seria a letra A. Exercício da plataforma EDA, dia 1/7/2020, referente aos módulos 11 e 12. No módulo 11, a gente vai abordar as funções orgânicas aleto-diacila, aleto orgânico e anidrido, e no módulo 12, amina e amida. Questão número 1. Analise as estruturas abaixo e nomeie-as. Então, nesse caso aí, essa questão é referente ao módulo 11. Então, qual a diferença desses 3 compostos? Aleto-diacila é quando você tem uma cadeia carbônica, onde você tem um carbono que vai estar ligado a algum halogênio. Quais são os halogênios? Os halogênios são da família 17A, tudo bem? Então, seria o flúor, bromo, cloro e iodo. Então, qualquer cadeia que tenha uma cadeia normal de hidrocarboneto que tenha um halogênio ligado, vai ser chamada agora de aleto-diacila. Aleto orgânico, quando a gente tem uma cadeia carbônica, e essa cadeia carbônica vai ter um carbono, que ele vai estar ligado a um dupla oxigênio, vai estar fazendo uma dupla com oxigênio, e esse mesmo carbono vai ter um halogênio ligado a ele. Quais halogênios? Ou flúor, ou bromo, ou cloro, ou iodo, tá? Então, isso vai ser um aleto orgânico. E o anidrido, na verdade, é uma reação entre 2 ácidos carboxílicos com a eliminação de água. Então, o que acontece? Vai sair o OH de um ácido carboxílico e vai sair o H de outro ácido carboxílico formando água. Com isso, a gente tem uma deficiência de elétrons, gerando a necessidade que essas 2 cadeias se liguem.
Então, como é que vai ficar o anidrido? O anidrido ele vai ser formado por um carbono que vai estar com dupla O, ele vai estar ligado a um heteroátomo de oxigênio, tudo bem? E do outro lado também vai ter um carbono com dupla O que também vai estar ligado a esse heteroátomo aí formado por oxigênio. Então, se vocês forem reparar a A nada mais é do que um aleto de acila. Como é que a gente coloca o nome nele? A gente vai colocar o número indicando a posição do halogênio, o nome do halogênio, e depois a gente vai nomear a cadeia como se fosse um hidrocarboneto normal. Então, se for reparar, a gente tem 2 carbonos terciários aí, sendo gerado ramificações, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai tirar essas ramificações, vai numerar e vai colocar 2, que é a posição que está o aleto de acila, iodo, que é o nome do halogênio que está ali, 3,4 de metil, que é a ramificação, e o nome da cadeia, que seria hexano. Então, a gente nomeia como se fosse um hidrocarboneto normal. A B, se vocês forem reparar, já é um anidrido. Como é que a gente dá um nome para o anidrido? É só colocar a palavra anidrido, a nomenclatura do menor ácido e depois a nomenclatura do maior ácido. Como assim? Você vai reparar. Então, os dois vieram de ácidos, só que um tem mais carbonos que o outro. Então, você vai nomear como se fosse ácido carboxílico mesmo, tá? Só que vai nomear primeiro o menor, depois o maior. Então, ficaria anidrido. O lado que tem menos carbonos tem 4, a gente chama de but. Por ter ligação simples, a gente coloca o an, hidrocarboneto O, e encaixa a palavra oico, que é como a gente faz em ácidos carboxílicos. E na de baixo, por ter 7, a gente coloca o hept. Por só ter ligação simples entre os carbonos, a gente coloca o an, o O por hidrocarboneto e o ico por causa do ácido carboxílico. Então, o nome ficaria anidrido, butanoico, heptanoico. A C, se vocês forem reparar, C nada mais é do que um aleto orgânico. Como a gente vai fazer para nomear o aleto orgânico? A gente coloca o nome do halogênio mais o sufixo eto, depois a gente nomeia como se fosse um hidrocarboneto, a cadeia principal, e coloca o sufixo ila. Então, reparem só, aí a gente também tem ramificações, porque a gente tem 2 carbonos terciários. Então, como é que ficaria? O halogênio que está ligado é o cloro, então vai ficar cloreto de 4-etil, porque a gente tem uma ramificação et, 2-metil, e a cadeia principal, que é formada de 7 carbonos. 7 é hept, porque só tem ligação simples entre carbonos, por causa do hidrocarboneto, e o ila, por causa do sufixo do aleto orgânico. Então, vai ficar cloreto de 4-etil, 2-metil, heptanoíla. Questão 2. Considere os pares de aleto orgânicos a seguir. Primeiro é formado por um cloropropano e um bromopropano, e o segundo, 1,2 de clorobutano e 1,2,3 triclorobutano. A. Desenhos. B. Identifique em cada par qual aleto de alquila apresenta maior ponto de ebulição. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o desenho. Prop significa que tem 3 carbonos. An, que é a ligação simples. E o 1 é a posição que está o cloro. No próximo, prop seriam 3. O an só tem ligação simples entre esses carbonos e 1 é a posição onde está o bromo. No segundo, but é formado por 4, an seria ligação simples, 1,2 de cloro significa que na posição 1 e 2 a gente tem um cloro em cada um. Próximo, but significa 4, an ligação simples, 1,2,3 tricloro significa que a gente tem 3 cloros, um na posição 1, um na 2 e um na 3, tá? Na B, ele falou para a gente falar de qual dos dois vai ter o maior ponto de ebulição. Na primeira, como o bromo apresenta uma massa atômica maior que o cloro, o ponto de ebulição dele vai ser maior, tudo bem? Então, por ele ter uma massa atômica maior, o ponto vai ser maior. Já no 2, como 1,2,3 triclorobutano apresenta mais halogênios na cadeia, o ponto de ebulição também dele vai ser maior do que o do 1,2 de clorobutano. Tudo bem? Então, quando a massa for maior ou quando tiver mais halogênios na cadeia, o ponto de ebulição vai ser maior.
Questão 3. Nomeie os aletos de alquila a seguir. Então, como é que a gente vai fazer? É só botar o nome do halogênio mais o sufixo eto, o nome do hidrocarboneto mais o sufixo ila. Então, a gente simplesmente vai fazer o quê? A gente vai marcar os carbonos terciários e quaternários, que nesse caso são 2, vai dividir as ramificações e vai botar o nome. O elemento que está ali é o flúor, então a gente vai ter que encaixar flúor e a palavra eto, fluoreto, tudo bem? Bota o D, depois a gente vai colocar. A gente tem ramificação na posição 3 e na posição 4. Os dois são metil, então vai ficar 3,4 de metil. E o nome da cadeia. A cadeia é formada por 5, então a gente coloca pente, por só ter ligação simples entre os carbonos an, e no por hidrocarboneto, e o ila, que é o sufixo do aleto de alquila, tudo bem? Ou aleto orgânico. Então, o nome ficaria fluoreto de 3,4 de metilpentanoíla. Próximo, AB. AB a gente também tem ramificações ali, tá? Então, a gente marca o carbono terciário e tira a ramificação. Então, o aleto que está ali é um bromo, então vai ficar brometo de... A ramificação está na posição 2. Se vocês forem reparar aquela ramificação ali, ela é um carbono que está ligado Se você for reparar, o carbono que está ligado à cadeia principal, ele é secundário. Então, a gente pode chamar ele de sec-propil ou isopropil, porque é uma ramificação especial, tudo bem? E a cadeia principal é formada por 5 carbonos, 5 a gente coloca pente, por só ter ligação simples entre os carbonos a gente coloca o an, o no por hidrocarboneto e o ila por ser um aleto. Então fica brometo de 2 isopropil pentanoíla. E a C? A C a gente tem 3 carbonos terciários, então a gente tem 3 ramificações. O halogênio que tem aí é o iodo, então vai ficar iodeto de... Cada ramificação dessa é igual, então seria formada de um carbono, então o metil... Então, ficaria 2,3,4 trimetil. A cadeia principal é formada por 5 carbonos, então fica pente. Por ter ligação simples, a gente coloca o an, hidrocarboneto O e o sufixo ila. Então, ficaria iodeto de 2,3,4 trimetil pentanoíla. Questão 4. Nomeie os anidridos a seguir. Então, a nomenclatura de anidrido, a gente coloca o anidrido, a nomenclatura do menor ácido, depois a nomenclatura do maior ácido. Então, se vocês forem reparar, os dois lados são iguais, então a gente não precisa repetir, a gente só nomeia um, tá? Então, ficaria anidrido. Ali a gente não tem um anel aromático. O anel aromático a gente chama de benzeno, então ficaria anidrido benzoico. AB. A B a gente tem um lado que tem um anel aromático e um lado formado por 2 carbonos. Então, a gente começa pelo menor. Então, eu coloco anidrido, et, porque é formado por 2, etano, bota a palavra oico. E o outro lado a gente tem um benzeno, benzoico, tudo bem? Então, o nome ficaria anidrido, etanoico, benzoico. Questão 5. Nomeie corretamente de acordo com a EUPAC as aminas abaixo. Então, aqui a gente já está começando os exercícios do módulo 12. Então, o que a gente vai ter que fazer? Como é que a gente vai nomear? O que seria uma amina? Uma amina é quando a gente pega o NH3, tudo bem? E substitui esses hidrogênios por alguma cadeia carbônica. Então, a gente pode ter uma amina primária, quando a gente substitui um só, uma secundária, quando a gente substitui os 2 hidrogênios, e uma terciária, quando a gente substitui os 3. Como é que ficaria o nome, tá? Se for uma amina primária, é só a gente colocar o nome como se fosse um hidrocarboneto e ao invés de colocar o O, a gente coloca a palavra amina. Se for secundária, a gente vai nomear a primeira, a menor como se fosse uma ramificação, tudo bem? E a outra, como se fosse um hidrocarboneto, a gente vai tirar o O e vai colocar a amina. E se for as 3 substituídas, as 2 primeiras que a gente vai nomear como uma ramificação, e a maior, que seria a terceira, a gente vai nomear como se fosse um hidrocarboneto e vai colocar a palavra amina. Então, se vocês forem reparar, os 3 hidrogênios foram substituídos. Então, a gente foi substituído o hidrogênio por um único carbono, o outro hidrogênio por 2 carbonos e o terceiro hidrogênio por 3 carbonos.
Então, como é que ficaria o nome? A gente colocaria N, a posição está na N. Etil, porque são 2 carbonos e nomeia como uma ramificação. N-metil, porque tem um carbono, nomeia como ramificação. E o outro, que é o que é formado por 3, que é o maior, a gente vai chamar de propan 2-amina. Tudo bem? Propanamina. Porque é a maior cadeia. A B, a gente também tem os 3 hidrogênios substituídos. Só que os 3 são do mesmo tamanho. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar N, que é a posição onde está como se fossem ramificações, de etil, porque são 2, etana, amina. Tudo bem? E a C, a gente só tem 2 substituídos. Então, um a gente nomeia como ramificação e o outro como a cadeia principal da amina. Então, ficaria N-metil, porque é o que tem menos, que é um carbono só. O segundo tem 2, etanamina. Questão 6. O acebutol pertence a uma classe de fármacos utilizados no tratamento de hipertensão. Estão presentes na estrutura do acebutol as seguintes funções. Então, a gente vai analisar toda a cadeia e ver quais são as funções que estão presentes. Então, só para recapitular, a amida é aquela função onde a gente vai ter o NH3, só que um desses hidrogênios vai ser substituído por um carbono que vai estar ligado a um dupla O, tá? E a amina é quando a gente substitui os 3 NH3 por hidrocarbonetos, por qualquer cadeia de hidrocarbonetos. Então, se a gente olhar da direita para a esquerda, ali a gente tem uma amina, tudo bem, que os hidrogênios foram substituídos por hidrocarbonetos. A gente tem um OH ligado a uma cadeia normal, então a gente tem um álcool. A gente tem um heteroátomo formado de oxigênio, que seria um oxigênio entre carbonos, que é um éter. A gente tem um dupla O no meio de uma cadeia, que seria uma cetona. E a gente tem um NH3 que um H foi substituído pelo benzeno, por um anel aromático, e o outro por um carbono com dupla O. Então, a gente chama de amida. Então, a resposta seria a letra E. Amida, cetona, éter, álcool e amina. Questão 7. Forneça o nome das aminas a seguir. A. Se a gente for reparar, só um hidrogênio foi substituído, então é uma amina primária. Então, foi substituído por 2 carbonos, 2-ET, por só ter ligação simples amina. A B foram substituídos 2 hidrogênios, um com carbono e um com 2. Então, o menor vai ser como se fosse uma ramificação e o segundo vai ser como se fosse um hidrocarboneto e no lugar do O a gente coloca a palavra amina. Então, ficaria N-metil-etanamina. C. A C a gente também substituiu 2, onde um é formado por um carbono e o outro é formado com 2 carbonos que tem uma dupla. Então, ficaria N-metil, nomeando como se fosse uma ramificação, eten, porque tem uma ligação dupla, amina. A terceira, os 3 hidrogênios foram substituídos. Um tem 2 carbonos, um D3 e um tem um anel aromático. Então, o que tem 2 e o que tem 3 vão ser nomeados como ramificação e o anel aromático é como se fosse a cadeia principal. Então, ficaria N-etil, N-isopropil, tudo bem? Que é aquela ramificação especial. E ali, por ser um anel aromático, a gente vai chamar de benzenamina. Questão 8. A questão 8, por causa das alternativas, ela foi anulada, tá? Questão 9. Indique o nome dos compostos com a fórmula molecular a seguir. Então, ele deu essa amida, tá? E ele quer que a gente coloque o nome. Então, funciona igual a amina. A diferença é que, em vez de colocar a palavra amina no final, a gente vai colocar a palavra amida. Então, se os 3 hidrogênios estiverem substituídos, a gente vai tratar 2 como se fossem ramificações e um vai ser meio que a cadeia principal, só que, em vez do O, do hidrocarboneto, a gente coloca a palavra amida. Então, vamos lá. Tem esse N aqui, onde os 3 foram substituídos. Então, a gente tem uma função aqui formada por um carbono, uma por um anel aromático, tudo bem? E uma por 5 carbonos. Então, esse aqui tem um anel aromático que a gente chama de metil, então ficaria N-metil. O outro é um fenil, porque é um anel aromático como ramificação, então ficaria N-fenil. Aí o outro que a gente vai tratar como cadeia principal é formado de 5. 5 a gente fala que é pente,
por só ter ligação simples an, e coloca a palavra amida. Então, a resposta seria a letra B. Questão 10. Qual dos nomes da IUPAC fornecidos a seguir se refere à amina apresentada abaixo? Então, a gente tem apenas um NH3 substituído, tudo bem? Então, se você for reparar, dentro desse NH3, a gente tem 2 carbonos terciários, então a gente tem 2 ramificações. Então, ficaria 4,6 de metil, porque são 2 ramificações de metil. Na cadeia, a gente tem 9 carbonos, então ficaria no, non, por ser 9. An, por só ter ligação simples. 5, que é onde a amina está ligada, tudo bem? Amina. Então, ficaria 4,6 de metil, nonan, 5, amina. Bom, gente, esse módulo acaba por aqui. Em caso de dúvidas, entre em contato e não deixem de realizar as atividades propostas, tanto do livro quanto os exercícios enviados, tá bom? Então, bom dia e até a próxima aula!